dia a todos. Uma alegria a gente poder estar juntos nesse domingo ensolarado. Como é bom a gente estar de manhã, acordar com o sol. E não é comum isso em Curitiba. O verão está se estendendo mais, então aproveita bem porque dizem que quando o verão é forte, o inverno é também, né? Então vamos aproveitar bem o verão, porque Curitiba não é para amadores. Você sabe como é as coisas. Como é bom nós podermos estar hoje aqui, primeiro dia da semana, dando as nossas primeiras horas para Deus. Dando as nossas primeiras horas para Deus. Começarmos a nossa semana. Começarmos a semana buscando ao Senhor, louvando a Deus, declarando as suas promessas nas nossas vidas. Então, esse início de semana, começando focando nas coisas de Deus, ele é determinante, porque a gente começa já declarando do que Deus fez, e aquilo que Deus fez, ele continuará fazendo. Eu conheço um pastor que ele tem uma dinâmica muito interessante, que antes dele começar as reuniões administrativas, aquelas reuniões que você precisa resolver problemas, sabe, essas coisas que você junta a equipe e precisa falar sobre os passos que, no caso dele, é a igreja, mas às vezes é o seu caso na empresa que você tem ou na empresa que você trabalha. E geralmente nessas reuniões, os primeiros passos que a gente dá, as primeiras conversas são dos BOs que aconteceram. Não é verdade? É o BO que aconteceu nessa parte, com o cliente tal, ou do departamento X, ou a pessoa Y. A gente tem essa dinâmica. E ele desenvolve algo diferente. Ele começa a sua reunião fazendo testemunhos. Então todo mundo que está na reunião vai começar tendo essa liberdade. Quem tiver o testemunho vai compartilhar. E depois dos testemunhos, eles então vão tratar dos BOs que aconteceram. Isso dá àquela equipe a maturidade, ou proporciona a maturidade para a equipe, de ver o que Deus está fazendo. E quando eles forem falar dos problemas, eles já lembram dos testemunhos. Olha, mas tem uma situação semelhante que Deus já proporcionou uma solução no passado. Vamos crer que Deus vai solucionar de novo. Isso vai dando essa maturidade para a equipe. 1 Tessalonicenses 5, 18, fala desse hábito que nós devemos ter. Em tudo, deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em tudo, deem graças. Vocês vão começar uma reunião administrativa? Em tudo, deem graças. Vocês vão sair para férias? Em tudo, deem graças. Vocês vão comer antes? Em tudo, deem graças. Vocês estão num dia de família e vão sair no parque? Em tudo, deem graças. Esse deve ser o estilo de vida daqueles que amam o Senhor. Porque o dar graças também proporciona para a gente nos lembrar da bondade de Deus e daquilo que Ele fez. E assim nós vamos ter condições de ir melhor em desafios que nós temos pela frente. Isso vai nos levar a ter, num super março que a gente está declarando, uma super vida. O que é uma super vida? Uma vida super. É uma vida em que você, nos seus desafios, você se lembra das vitórias do passado. Quem aqui tem testemunhos de coisas que Deus já fez no seu passado? Amém? Então, vitórias do passado são marcos para vitórias futuras. Josué, ele vai relembrar o povo daquilo que Deus fez. Josué capítulo 4, versículo 23, abra sua Bíblia lá, ou ligue ela. Diz assim: porque o Senhor, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vocês. Uma pausa aqui. Ele está dizendo para o povo, para que o povo se lembre do testemunho, que quando eles precisaram cruzar o Jordão, Deus abriu o Jordão e eles passaram. Ele diz assim: até que vocês tivessem passado, como o Senhor, o seu Deus, fez com o mar vermelho, que ele secou diante de nós, até que
tivéssemos passado, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vocês temam o Senhor, seu Deus, todos os dias. Josué está lembrando das vitórias do passado para andar para as vitórias do futuro. Isso deve ser algo que faz parte do nosso dia. Olha, lembra que Deus já fez. Porque nós temos um vazamento. Quem já percebeu que tem um vazamento? Nós somos o povo que precisamos do maná diário. Porque Deus precisa de coisas novas todos os dias. O vazamento é o quê? O vazamento é aquilo que Deus vem e deposita na sua vida, mas os problemas dela são esse vazamento e você começa a se esquecer do que Deus fez e você começa a murchar. Então você o que precisa fazer? Voltar ao Senhor, declarar das suas promessas, pedir para que o Espírito Santo renove a sua fé, e assim você vai ser restaurado, assim você vai ser animado. Provérbios diz, 22, 28. Provérbios 22, capítulo 22, versículo 28, diz assim: não remova os marcos antigos que os seus pais colocaram. Ou seja, se os seus pais chegaram até esse lugar, não volte, porque é daqui para frente. Se você já teve experiências em Deus, lembre-se que isso é marco para você andar adiante. Josué está lembrando o povo, dizendo, olha, Deus fez, Ele abriu o Mar Vermelho, vocês viram, vocês passaram, seus pais passaram por isso. Agora vocês estão diante de novos desafios, mas vocês viram o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, abriu o Jordão para vocês. São marcos. Quais são os marcos de Deus na sua vida? Não remova isso. Não deixe isso cair no esquecimento. Lembre-se das vitórias de Deus na sua vida no passado. Você deu passos de fé para conhecer o Senhor. O maior passo de fé que você deu foi no dia da sua salvação. Esse foi o maior passo de fé que você deu na sua vida. Porque esse passo que você deu, você não sabia o que tinha pela frente. Você não tinha testemunhos de coisas que Deus já fez. Então o que você fez? No meu caso, porque eu não nasci na igreja, eu me converti. Eu tinha uma vida que eu vivia no mundo, nos prazeres do mundo. Quando eu dei esse passo para andar com Deus, eu não tinha testemunho. Eu não tinha algo que dizia assim, olha, Deus já fez na sua vida. Então eu precisei dar um passo de fé, crendo no que Deus ia fazer. E à medida que cada um de nós deu o seu passo, nós começamos a andar em fé e nós vimos o Senhor fazer. A partir do momento que a gente viu o Senhor fazer, isso se tornou um marco. Fala, olha, eu vi o Senhor fazer. Então é desse lugar em diante. Então, as vitórias do passado, elas vão te ajudar a você ter fé para as vitórias do futuro. Mas lembre-se, você precisa de uma vida no Espírito, porque você tem um vazamento. Olha para quem está do seu lado, faz uma cara assim, bem de vazamento. Você tem um vazamento, sabe? Nós fomos pastores de jovens por mais de 10 anos. E ministrando jovens, a gente viu muitos deles se convertendo. E quando eles se convertiam, a vida deles era muito semelhante aos seus amigos não cristãos. Seja de estrutura na família ou desestrutura familiar, seja a parte escolar, profissional, as crises emocionais, eram muito semelhantes quando eles se converteram. Mas após 5 anos de convertido, a gente começava a ver que a diferença aumentava entre eles que começaram a andar com Cristo e os seus amigos que não andavam com Cristo, porque o Evangelho transforma. O Evangelho, ele transforma a nossa maneira de viver a nossa vida e ele prospera em todos os caminhos. E aí a diferença vai aumentando. E conforme os anos vão passando e nós vamos desenvolvendo vida cristã, aplicando os princípios da palavra, lembrando das vitórias do passado e fazendo delas marcos, dizendo, olha, Deus já fez, Deus vai continuar fazendo. Essa distância, ela vai aumentando cada vez mais, a ponto de que a nossa vida se torna um testemunho. Por que isso acontece na sua vida? Você deu sorte?
Uma vez a pessoa chegou para mim, né, e falou assim, olha, você casou muito bem, ganhou na loteria? Eu falei, não ganhei na loteria não. É sorte? Não, não é sorte. Porque cada um de nós precisa andar no seu testemunho. E a pessoa fala assim, não, você deu sorte. Não, eu tive misericórdia, irmão. Essa semana eu ouvi uma pessoa falar assim, o que é misericórdia? Misericórdia é não receber de Deus aquilo que você merece. Então, o que eu merecia era coisa pior, mas Deus me deu o melhor. Amém, irmão? Glória a Deus por isso. Eu preciso me lembrar das vitórias do passado. Você precisa se lembrar das vitórias do passado. A gente viu Josué se lembrando das vitórias do passado. Nós vamos ver José, Davi, Paulo, ao viver suas vidas, dando passos como aqueles que se lembram das vitórias do passado e enfrentam os seus novos desafios. Os homens de Deus que experimentaram Deus dar força para eles em seus desafios, eles vão dar os seus próximos passos com essa convicção. Eu já vi Deus me libertar. Eu já vi Deus me curar. Eu já vi Deus resolver situações na minha vida que eu criei problemas. É claro, você não vai ficar criando problemas o tempo inteiro, esperando, agora Deus, como eu fiz um monte de besteira no passado, estou fazendo de novo para o Senhor vir aqui e limpar a cena do crime. Não, não é assim que a gente deve lidar com Deus. Deus é Senhor, Ele não é... Mas eu tenho a experiência de que, quando coisas aconteceram na minha vida, e eu cheguei a ficar, de certa forma, sem esperança, foi lembrar daquilo que Deus fez, que me voltou a ter esperança. Quando você tem desafios pela frente, lembre da fidelidade de Deus no seu passado. Faça disso um marco. Se existem preocupações financeiras, lembre-se da fidelidade de Deus na pandemia. Lembre-se disso. Tenha isso anotado. Fale isso para a sua alma. Ela precisa ouvir. Deus foi fiel na pandemia. Nós superamos. Nós passamos. Se você está decepcionado com algo em você, lembre-se. Isso é a primeira vez que você está passando com decepções ou acontece frequentemente? Se acontece frequentemente, como Deus te libertou de decepções no passado? E se não libertou, é momento de você se lançar diante dele e falar, Deus, então esse é o meu primeiro momento, eu vou dar um passo de fé para confiar que o Senhor é o Deus que me liberta. Porque se não agirmos assim, o diabo vai mentir para nós e nós vamos acreditar nessas mentiras. Ele vai dizer que problemas é a ausência de Deus. Olha, Deus não está nem aí para você. Situações que a gente enfrenta de dificuldade é a ausência do amparo de Deus na sua vida. E isso é mentira. João 10, versículo 10, diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus está dizendo isso. O diabo, ele mente para você. Ele diz, o Senhor não te ampara, o Senhor não cuida de você. E você precisa voltar aos marcos. Olha, mas eu já vi Ele cuidar de mim. Eu lembro o dia da minha salvação. Eu lembro aquela outra intervenção que Deus fez. Está anotado isso. Escreva, não é à toa que a Bíblia é escrita. Porque ela se torna um marco de fé daquilo que Deus fez. Ela não se torna apenas uma linguagem oral que vai passando de geração em geração. Ela se torna um livro de testemunhos para que nós nos lembremos daquilo que Deus fez. Porque senão, Satanás vai querer que você sinta aquilo que ele sente 24 horas por dia, desamparo de Deus. Ele vai querer externar isso para você. E você precisa entender, Satanás mente. Por quê? Por que eu posso acreditar que Deus está comigo todos os dias? Por entender que quando o homem pecou,
Deus já tinha preparado o Cordeiro para morrer por nós e nos restaurar. Isso é um marco de testemunho. Não, Deus nunca me quis distante dele. Ele me quer próximo dele. Porque senão o desespero, ele vai nos submergir, nos afogar. E uma vida concentrada em problemas é uma vida desesperada. Porque não tem solução. Eu não sei se você já fez essa brincadeira, mas a gente, em acampamentos, fazia muito. A gente pegava um balde, ou um galão, um barril, depende do que era a quantidade de pessoas, e tinha vários furos, a gente fazia vários furos nele. E então a gente colocava água. E quando a gente começava a colocar água, as pessoas elas precisam vir e fechar esses furos. Mas não tinha mão suficiente. Então, nem a minha mão que é grande, eu pegava um dedo aqui, outro ali, mas não conseguia. E aí, o que acontecia? Acontecia que a gente ia ficando desesperado, por quê? Porque a gente estava competindo com outra equipe, tinha que ganhar e tal, mas a gente não conseguia focar em resolver tudo aquilo. Quando a nossa vida está concentrada em problemas, nós vamos ser desesperados. Mas quando a nossa vida está concentrada naquele que é a solução, nós vamos ser como aquele que dormiu no barco enquanto acontecia a tempestade, o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus. Não estava concentrado no problema. Marcos nos ajudam a mudar o foco de onde está a nossa concentração, aonde nós vamos aplicar a nossa força. É muito interessante, falando em concentração, foco, que quando eu me converti também foi um choque. Ir em funerais. Porque eu chegava no funeral e a família estava triste, mas com esperança. E aquilo era um choque para mim, porque eu não era acostumado com isso. E eu perguntava assim, mas por que você está triste e alegre ao mesmo tempo? E eles falavam assim, porque nós temos a esperança de nos encontrar na eternidade, não acabou aqui. E eu estava me convertendo. Aquilo era estranho para mim. Porque às vezes parecia até uma insensibilidade. Você não tem que ficar triste, você não tem que dar uns gritos, por que você me deixou? Não é assim que tem que ser, não. A nossa vida, ela não termina aqui, ela continua na eternidade. E aquilo foi um choque para mim. E eu comecei a perceber que aqueles que andam com Cristo, eles recebem também uma visão maior, em que o desespero não está oprimindo mais as suas vidas. O choro vem, a tristeza vem, a solidão, às vezes por uma perda, vem também. Mas junto com tudo isso vem também o Consolador, que estará conosco até a consumação dos séculos, dizendo, eu vou fortalecer você. Eu vou fortalecer você. Tenha um memorial do que Deus já fez. Tenha um bloco de testemunhos. Escreva isso. Ou um arquivo no seu computador que você anota e fica logo na tela do teu desktop. Que você pode olhar, recorrer constantemente a testemunhos do que Deus já fez. E em situações você pode ler isso também. Traga à memória o que Deus já realizou, porque trazer à memória o que Deus fez é parte dos hábitos dos heróis da fé. Todo herói da fé que você vai ler, você vai saber a história. São pessoas que trazem à memória o que Deus já fez. Uma outra coisa importante para nós, para termos uma vida uma super vida, uma vida que a gente prospera em todos os caminhos, é uma vida de oração. Jesus, o Deus Filho na terra, orou.
Diante do Getsêmani, nós vemos Jesus orar. Antes de começar o seu ministério, nós vemos Jesus orar. A oração não é o último passo. Tem gente que acha que oração é o último passo. Dá aquela subida na sobrancelha assim. Não é o último passo. Tem gente que fala assim, olha, nós já fizemos de tudo. Tentamos fazer de tudo. Agora só nos resta orar. Está tudo errado. Como diz o outro, errou. Aquele meme. Errou. Como assim? Agora só nos resta orar. A oração, ela é o primeiro passo. Você ora quando você começa, você ora quando você está no meio, você ora quando você ganha, você ora quando você supostamente perde, você ora quando você está sendo desafiado, você ora quando você está feliz, você ora quando você está com medo, você ora quando você está inseguro, você ora quando você prospera, você sempre ora. Por quê? Porque Jesus orava. Os discípulos perguntaram para Jesus, Jesus, ensina-nos a orar. Eles nunca perguntaram, Jesus, ensina-nos a fazer milagres. Eles falam assim, Jesus, ensina-nos a orar. A oração é parte da sua vida com Deus. Às vezes a pessoa fala assim, olha, tinha um dia ali, eu estava pensando com Deus, não estava nem orando. Quando você está pensando com Deus, você já está orando, querido. Ou você acha que Deus não te ouve, você está pensando com Deus, Deus, aquele negócio e tal. E Deus está falando assim, não estou nem te ouvindo. Você tem que falar o seguinte, agora eu vou orar. Daí aperta o negócio, abre uma janela, oração na terra. Quando você recorre a Deus, você já está se comunicando com Ele. Quando você diz Deus, Ele fala assim, já estou aqui já. Porque o Espírito Santo mora dentro de você. A oração é parte da nossa vida cristã. Então não diga mais, agora só nos resta orar. Filipenses 4, versículo 6 diz, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com o quê? Lembra do testemunho? Você e eu vamos ter muitos pedidos. Na verdade, a gente tem mais pedidos do que ações de graças. A gente é o povo a gente é tudo pidão. Você pode ver o teu tempo de oração ali, grava para você ver. Você vai chegar, Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo outro, preciso daquilo outro, preciso daquilo outro. Mas ele diz assim, faz isso com ações de graça. Senhor, eu já vi o Senhor fazer. O Senhor já me libertou. O Senhor já me curou. Deus, eu vi o Senhor fazer também na vida do outro irmão. E não leve isso como algo que Deus prefere outro e não prefere você. Porque lembra, o diabo mente para você. Você ficou. Você é da segunda classe lá. Você é crente de segunda categoria. O outro é bom. O problema é que o outro pensa que você é o da primeira classe. Nós não devemos ter um estilo de vida que algumas enfermidades nós oramos em desespero e para outras é de pirona e paracetamol. Sempre ore. Sempre ore. Porque Ele é o início de tudo. Sempre ore. Isso faz parte do relacionamento cristão. É o ponto de partida da nossa vida diária. Hoje nós cantamos aqui, é o olhar que vejo ao amanhecer. É o primeiro ponto de contato que a gente tem com o céu. Nós acordamos e nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Fale com Ele. Ore porque é o fortalecimento da sua vida diante das batalhas. Jesus nos ensina a orar e Ele faz a declaração do Pai Nosso como um ponto de partida de áreas específicas que nós devemos fazer proclamações, orar intensamente, conhecer a Deus. Jesus diz também em Mateus 5:44, ore por quem te persegue. Nós somos o povo dos discípulos de Elias. Nós queremos que caia fogo do céu em todo mundo que nos persegue. Instagram está aí para isso. Você fica com raiva de alguma coisa, você já manda fogo do céu para a pessoa, você já faz aquele comentário, e Jesus está dizendo o seguinte, orem por quem te persegue. Lembra, a mentalidade do céu é diferente da mentalidade do mundo.
Jesus diz, ore em secreto, em Mateus 6, que o Pai te recompensa. Mateus 26, ele ora assim como no Pai Nosso, para que você não caia em tentação. Lucas 18, ore, sempre sem nunca desanimar. Lembre? Que nos leva a não desanimar? Lembrar dos marcos do passado. Isso nos ajuda. Quando você começa a lembrar dos marcos do passado e você ainda não se fortalece, lembra então o seguinte, você está precisando fazer uma vedação porque o vazamento está se tornando maior. Você e eu temos um vazamento. Todos nós temos. Nós precisamos lembrar dos marcos. O Senhor vai vir e vai fechar. Mas se está acontecendo alguma coisa, nós precisamos fazer então um trabalho mais específico com o Espírito Santo. Espírito Santo está se tornando maior. Eu preciso de uma intervenção sua. Agora, uma cura nas minhas emoções. Porque sabe, aquela pessoa que você já fez de tudo para agradar, e ela sempre está se lembrando daquilo que você deixou de fazer e que a entristeceu, é um baita de um vazamento. Então precisa haver uma restauração, às vezes, de perdão, de arrependimento, de quebrantamento, porque, como a gente tem falado, o D está no centro, Deus está no centro, não o E, não sou eu, é o D, é Deus que está no centro. O mundo não gira ao redor de mim. Então eu preciso ir para Deus para perceber como que está o vazamento. Oração ajuda a gente. Atos 4:31 fala que eles oravam e o lugar tremeu e foram cheios do Espírito Santo. Atos 9, Pedro ora pela menina morta e ela ressuscita. Ore, mas e se não acontecer? Continue orando. Ore até que algo aconteça. Ore, porque o diabo vai mentir para você. Fala assim, você é de pequena fé. Fala, exatamente, como o grão da mostarda. Vai crescer e vai ser a maior das hortaliças. Fica no seu lugar, porque o meu Deus pisou sobre a sua cabeça. É assim que nós precisamos nos posicionar. Porque realidades como essa nós passamos. Hoje, o Cleiton falou algo muito interessante, que tem a ver com a oração na prisão de Paulo e Silas, em Atos 16. Quando eles estavam orando, eles não sabiam que a prisão ia abrir. Quando eles estavam cantando, eles não estavam cantando para a prisão abrir. Eles estavam dizendo assim, olha, em Deus nós somos livres e nós vamos cantar. E as coisas abriram. Depois do testemunho, todo mundo quer ser como Paulo e Silas. Mas e na hora da prisão? Quando você passa pela sua prisão, ninguém quer ser como você. Mas quando você vem aqui dar o teu testemunho, a pessoa fala assim, eu quero esse testemunho. Tem um caminho para isso. Marcos do passado. Oração. Quando nós oramos por cura. Ah, mas e se Deus não fizer? Guarda isso, porque o diabo mente para você. A palavra de Deus diz em Efésios 5, versículos 14 e 15. A oração da fé vai curar o doente. E se não acontecer, eu vou continuar orando, porque quando você evangeliza alguém e ela não aceita Jesus, você não deixa de evangelizar o próximo. Ou deixa? Se deixa, vem aqui que a gente vai orar por libertação para que você não pare mais. Você continua evangelizando. Para uma super vida, faça do reino dos céus a sua prioridade. João capítulo 3. Jesus está diante de um fariseu chamado Nicodemos. E Nicodemos recebe um nó na cabeça dele, porque ele é um estudante da palavra. E Jesus fala assim, ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. Ele fala assim, mas como? Eu vou voltar ali na barriga da minha mãe, eu tenho que nascer de novo? Ele falou assim, não. Jesus diz assim, não, Nicodemos. Pega essa aqui. Se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Ele fala, uau, eu estou vendo uma coisa nova aqui. Nós precisamos nascer de novo para então experimentar esse reino. E esse reino está onde? Os fariseus perguntam em Lucas 17 para Jesus, aonde está esse reino? Aonde está? Como que nós podemos chegar nesse reino? E Jesus diz assim, olha, esse reino não está ali nem acolá. Esse reino está dentro de vocês.
Algumas versões vai mostrar Jesus fala assim, esse reino está entre vocês. Outras versões vão dizer, este reino está dentre vocês. Ele está dentre, ele está entre e ele está dentro. Porque o Espírito Santo mora em você. E o reino é o que o Espírito gera. Então tenha o reino de Deus, o reino dos céus, como a sua prioridade. Quando te propõe alguma coisa no trabalho, isso é prioridade no reino de Deus? Bota força porque vai prosperar. Não é, a minha prioridade não é essa. Porque nós não agimos desonestamente. Nós não usamos as ferramentas das obras da carne. Mas nós temos a prioridade no reino dos céus. É muito interessante a Bíblia, ela usa, na sua tradução, a palavra apóstolo. E Jesus, ele está falando sobre isso. Essa palavra apóstolo, para a gente nos dias de hoje, perdeu muito o significado original. E às vezes a gente até ensoberbeceu a palavra, né? A pessoa chega assim e diz assim, olha, vai ter na igreja tal o apóstolo tal. Aí você já torce o nariz, fala, puxa, essa pessoa já está querendo se achar. Mas no tempo bíblico não era assim. Tanto é que Jesus tinha os seus apóstolos. A Bíblia chama eles de apóstolos. Quem eram os apóstolos em Roma? Porque apóstolos para nós nos dias de hoje é uma palavra praticamente 100%, pelo menos nas línguas ocidentais, não sei, talvez no grego, se você aprender grego, você vai ouvir essa palavra apóstolo para outras coisas. Mas para nós, essa palavra apóstolo, ela tem a ver muito com alguém que tem uma vida religiosa. Mas no tempo bíblico não era assim. Quem eram os apóstolos? Os apóstolos em Roma eram aqueles que quando Roma ele ia para conquistar uma região, quando ela ia para conquistar uma região, ela então enviava os apóstolos. Os apóstolos eram aqueles que iam estabelecer num novo território a forma da língua, ensinar o latim, a forma da cultura, a forma da economia, o padrão de construção, as artes, a religião. Os apóstolos eles iam estabelecer num novo território o que Roma era. Para que quando o imperador chegasse naquele lugar, ele sentisse em casa. Ele fala, aqui é como é de onde eu saí. Os apóstolos somos nós. Somos nós. O que são os apóstolos? Aqueles que fazem com que Jesus se sinta bem no seu lugar de trabalho. Aqueles que fazem com que Jesus se sinta bem dentro da sua casa, do seu lar, da sua família. Aqueles que fazem com que Jesus se sinta bem trabalhando no chamado que você tem. Porque você vai priorizar o reino de Deus. Você vai priorizar a cultura do reino de Deus quando você trabalha, quando você fala, quando você interage com as pessoas. Você vai estabelecer os princípios de Deus nas artes, na língua, na cultura, na economia, na educação, em tudo. Porque você é apóstolo. É uma igreja apostólica. Não tem a ver com o anel que você usa na mão. Olha aqui, ó. Tem um anel de apóstolo, você tem também? Não tem a ver com isso. Tem a ver com entender que apóstolo significa enviado. Enviado para estabelecer uma cultura. E essa cultura é a cultura do céu. Nós temos pés da terra, mas a nossa mente, o nosso coração está no céu. Priorize o reino de Deus, porque é isso que funciona na nossa sociedade. Assim nós devemos viver a vida. E Jesus diz isso. Na oração do Pai Nosso ele diz: que seja feito na terra como é feito no céu. Então o reino, como diz Romanos 14, 17, não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você vai estabelecer a justiça do céu. Isso precisa dar um nó na sua cabeça. O que é a justiça do céu? Um pouco aqui para a gente prático. A justiça
de Deus contra o pecado é Jesus morrendo na cruz e ressuscitando. Por todo aquele que nele crê, seja o ladrão que está com ele na cruz, seja uma pessoa que procurou ter a vida toda, a sua vida como Nicodemos, que procurou fazer o certo. Para todos. Essa é a justiça de Deus contra o pecado. Só que o reino é justiça. O reino é justiça. Quando você chegar no céu, que justiça que você vai experimentar? Porque justiça nós conhecemos aqui como aquilo que combate a injustiça. Mas no céu não tem injustiça. Que justiça é essa? Precisa dar um nó na sua cabeça. Você precisa chegar na tua vida com Deus e falar assim: Jesus, que justiça é essa que excede a minha mente? Eu preciso conhecer para estabelecê-la. Vai começar com Jesus perdoando-nos os pecados, nos remindo de toda injustiça, mas ela vai além. Você precisa conhecer Deus nesse sentido. Você gera crise em você. Deus, como é o seu reino? Como que a sua justiça age no céu, que não tem pecado? Não dá um nó na sua cabeça? Na minha dá. Mas o reino é justiça. E esse é o estilo de vida que Deus quer que você priorize. A justiça do céu, que está acima de combater a injustiça. Acima. Porque um dia a injustiça vai acabar, mas a justiça vai durar por toda a eternidade. Ela dura com e sem o diabo. Que justiça é essa? Que excede o nosso entendimento. É essa que o reino de Deus quer estabelecer. Priorize. Paz. A paz que excede todo o entendimento. Às vezes a gente diz assim, olha, chega, porque paciência tem limite. A gente não fala isso? Ou o pessoal da outra igreja? Eu falo, ó, paciência tem limite. Não tem, irmão. Fala, vira para quem está do seu lado. Fala assim, não tem. Fala assim, não tem. Não tem, paciência não tem limite. Por quê? Porque paciência vem da paz do Espírito. E o Espírito é ilimitado. Se paciência tem limite, imagina se Deus tivesse um limite para você. Quantas coiçadas você já tinha recebido na vida? Ele vai falar assim, você já imaginou Jesus virando para você? Falando o teu nome, diga o teu nome. Isso, ele fala assim, tem limite. Ele não faz. Nós precisamos conhecer essa paciência, porque para nós tem limite. Fala, chega, chega. Como que é a paz do alto? Que excede o entendimento. Nós precisamos conhecer. Por quê? Porque nós não somos mais cidadãos da terra, do mundo. A nossa pátria é celestial. Essa é a nossa pátria, é para lá que nós vamos. Quando nós chegarmos lá, nós vamos experimentar isso. Falou, uau, um dia eu conhecia de ouvir falar, hoje eu estou nesse lugar. A alegria no Espírito Santo. Então é expressar o que Ele tem feito nas nossas vidas. Nós vamos dizer do que nós temos visto e ouvido o Senhor falar. Vamos buscar primeiro o reino de Deus, como diz Mateus 6, e todas as outras coisas elas vão ser acrescentadas. Porque o reino de Deus, ele destrói as obras do diabo. 1 João 3,8, parte B diz assim, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Toda ação gera uma consequência. Então as suas prioridades, as minhas prioridades, as prioridades que nós temos se tornarão consequências amanhã. Isso é muito sério para nós, porque toda ação vai gerar uma consequência. As suas prioridades vão se tornar consequências amanhã, que sejam consequências para a vida eterna, que sejam consequências do reino de Deus, que sejam consequências focadas no Senhor e não em nós. Que a nossa vida seja uma vida de paixão e persistência. Porque paixão é marca dos homens incomuns. Quando Davi, ele enfrenta Golias, nas palavras dele, ele demonstra paixão contra aquele inimigo. Ele fala assim, quem é esse incircunciso filisteu? Ele não tem aliança com Deus. Eu tenho. Ele não é do povo de Deus. Eu sei o que é ser do povo de Deus. Eu sei o que é ter um pai como Deus. Eu sei o que é isso. Como diz o mineiro, eu estou agarrado nisso. Eu sei o que é. Eu tenho paixão nessas coisas. Paixão pelas coisas do reino de Deus. E é com isso que eu vou contra o inimigo.
Jesus revela sua paixão a dizer para o Pai: seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Eu sei que a sua vontade é melhor. Eu sei que a sua vontade é soberana. Eu sei que o Senhor é perfeito. Eu sei que o Senhor não erra. Eu estou sofrendo angústia, mas eu sei que o Senhor não erra. Eu confio em Ti. E é isso que vai fazer a gente ter uma vida super. Ao dizer para aqueles que queriam impedir Pedro de pregar o Evangelho, nós vemos em Atos, capítulo 4, versículo 19 e 20, Pedro revelar sua paixão. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se isso é justo diante de Deus, ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós temos paixão pelo Evangelho. Nós temos paixão pelo reino de Deus. Não vai ser vocês que vão nos impedir, porque nós temos, isso queima no nosso coração. Paixão é resultado de fé. Paixão é aquilo que move o nosso coração para conquistar aquilo que é de Deus nas nossas vidas. O que tem movido o nosso coração? Cifras. Nós precisamos dizer: Senhor, essa não é a prioridade do reino dos céus. Cifras não são prioridades no reino dos céus. Vidas são. Quando você chegar no reino do céu, como diz aquela pessoa, como aquele exemplo, o cara chegou no céu e Pedro recebeu ele lá, e ele tinha ali um container. E ele falou assim: o que é isso aí? Ele falou: isso aqui? Ouro. E aí Pedro falou assim: ouro? Aqui é asfalto. Cifras no reino dos céus não são nada, mas vidas são o seu galardão, é a sua recompensa. Então, nós precisamos mudar o eixo do que a gente está apoiado, porque o mundo de hoje vai querer estabelecer a sua vida sobre cifras. O reino estabelece sobre Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como Ele nos amou. O Senhor quer que a gente desenvolva essa paixão por Ele. Porque é a paixão pelas coisas de Deus que faz com que um homem como Eliseu, que era discípulo de Elias, recebesse uma porção dobrada de Deus. Porque quando você tem paixão pelas coisas de Deus, as situações da vida não te desanimam ou fazem você desistir. Um desânimo que faz você desistir. Por que eu digo isso? Porque Eliseu andava com Elias e volta e meia Elias falava assim: Eliseu, vai para tua casa. Tchau, Eliseu. Eu não sei se Eliseu era chato ou Elias que era chato. Mas o que acontecia era isso. E Eliseu falava assim: ó, viva você, viva o Senhor, eu não vou te abandonar. Eu vou com você até o fim. E porque ele foi até o fim, Elias falou: você vai receber porção dobrada. Isso é paixão. Falou assim: ó, eu não sei quem era o mais desagradável ali, mas os dois eram de Deus. Quantos sabem que Deus também tem pessoas desagradáveis? Olha, eu gosto muito da Bíblia, gente. Porque a Bíblia, ela não esconde nada. Tem cada exemplo, tem a criançada que chama o profeta de careca, ele fica doido. Tem o outro que, bom, deixa, tem muita coisa. Porque a Bíblia mostra pessoas como eu e você, mas tem paixão pelas coisas de Deus. Ela mostra o vazamento das pessoas, mas elas dizem assim: Deus, eu tenho um vazamento, eu preciso que o Senhor venha, mas eu tenho paixão pelas suas coisas, tenho paixão pela sua obra. Quantas pessoas que foram muitas vezes desprezadas? A gente tem um exemplo de Ruth. Era uma mulher que não era do povo judeu. Seu marido morre, seu sogro morre. Ela fica só com a sua nora. E aí é mais ou menos assim: Ruth, vai cuidar das tuas coisas. E aí Ruth fala assim: ó, seu Deus será o meu Deus. Onde você for, eu irei. Por onde andares, eu andarei. Pensa numa nora gente boa. Porque o normal é falar assim: ó, que bom que agora eu tenho que ir embora, que eu posso ir embora.
Por que você é muito chata? Nem a nora era chata, nem a nora nem a sogra, né? Eu estou falando nora, mas era a sogra que eu queria falar. Porque a sogra de Ruth, essa era uma sogra gente boa. Porque para Ruth falar isso aí para ela falou assim, olha, realmente tem paixão pelas coisas de Deus, você está me ensinando paixão. E aí o que acontece com Ruth? Ruth faz parte da genealogia de Jesus. Por Ruth vem Jesus. O que move a sua paixão? No seu caso, o que faz você perseverar? O que faz você colocar força nesses dias para uma transformação? Porque nós estamos aqui para transformar o mundo, queridos. Jesus disse para nós. Ele deu essa comissão, a grande comissão, ir para o mundo. Ele também disse assim, mas vocês receberão poder, o dunamis de Deus, quando vier o Espírito Santo sobre vocês. E vocês serão as minhas testemunhas. Testemunhas são aqueles que viram algo acontecer e eles dão o relato. Vocês serão as minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mercês, Curitiba, Brasil e até o mundo. Você pode dizer Curitiba, Paraná, Brasil, confins do mundo. É assim que Deus nos quer. Então nós precisamos nos lembrar dos marcos do passado, desenvolver a nossa vida de oração, priorizar as coisas do reino de Deus, porque isso vai desenvolver paixão e perseverança em nós, e aonde nós estivermos, nós vamos nos lembrar, no reino se faz assim, e é dessa forma que nós vamos transformar o mundo. Nós somos esses apóstolos. Quero convidar os músicos para virem para cá, nós vamos estar orando. Jesus quer você numa vida abundante. Jesus quer ver você como um vencedor. Situações de desafios sempre vão acontecer. Gigantes sempre vão vir. Aí às vezes a gente diz assim, eu estou derrubando um gigante a cada dia, não é verdade? Mas Josué, ele fala o seguinte, ele fala assim, lembra do Deus que abriu o Jordão. Lembra do Deus, é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho. Assim como vocês estão passando com o pé enxuto no Jordão, vocês passaram do vocês passaram com o pé enxuto no Mar Vermelho. Os povos vão dizer, eles têm um Deus poderoso, e eles não vão querer vir se levantar contra nós, porque eles conhecem o poder do nosso Deus. Você precisa dizer para os gigantes que você está querendo, se você está lutando todos os dias, aquilo que os intimida, e diz assim, epa, se você se levanta contra mim, você se levanta para cair, porque eu não estou aqui para lutar na minha força, eu luto para conquistar as promessas de Deus para a minha vida, eu luto para fazer com que a igreja que Jesus idealizou na sua vinda, ela se concretize através de mim. Então, o Golias de hoje, ou os Golias de hoje, ou os irmãos dos Golias, eles precisam ver que em você existe uma convicção tamanha, que se eles se levantam contra você, eles passam vergonha no reino espiritual, porque você não está no centro, Deus está no centro. Assim nós precisamos viver esses dias, porque é isso que muda o mundo, é isso que transforma o mundo, é isso que faz com que você viva uma vida abundante. E Deus tem um chamado para você, Deus tem uma força para liberar através de você, Deus tem chaves que Ele já te deu e que Ele vai te dar. Deus tem palavras proféticas que Ele já te deu, versículos da palavra de Deus que Ele já falou com você, e você falou assim, isso aqui é para mim. Faça disso marcos na sua vida, anote isso, coloque no seu bloco de anotação, no seu bloco de oração,
na página de abertura do teu desktop, que você vê ali testemunhos. Entre nesses testemunhos e declare como Deus já fez, Ele vai continuar fazendo, porque eu creio na fidelidade do Senhor meu Deus. E quando o diabo quiser mentir para você, lembre-se, para isso veio o Filho do Homem, para destruir as obras do diabo. Ele não vai prevalecer contra a sua vida. Se é com pecados que você luta, coloque isso diante de Deus. Ele é o Deus que te dá a vitória. Ele é o Deus que te dá a vitória. Se é contra pensamentos de angústia, medo, sofrimento, solidão, morte, conheça o Deus da vida, porque o seu reino é de alegria. Conheça a alegria do Senhor, porque ela vai produzir força dentro de você. Fique de pé onde você está. Eu quero animar você a, nesse momento, você oferecer o melhor da sua vida para Ele. Não pense na quantidade de dias que você tem, nos anos que você tem, se são muitos, se são poucos, porque Deus, Ele quer fazer de você e de mim um instrumento dele. E nós vemos o Senhor chamando Samuel quando menino e Abraão quando velho. Então, não tem a ver com idade, tem a ver com disposição e consagração. Oh Espírito Santo, nós oramos por um liberar nessa manhã sobre o seu povo. Deus, eles avançarão, eles crescerão. Abra suas mãos e continua com o seu coração aberto e entrega para o Senhor o melhor da sua força nesses dias. Entrega para o Senhor o melhor da sua disposição. É esse tempo, é o tempo de hoje que Deus vai se manifestar mais e mais na sua vida. Ele vai entrar no seu coração e Ele vai alinhar as prioridades. Ele vai colocar dentro de você os fundamentos que vão fazer você desenvolver e vencer os gigantes que se levantam contra a sua vida. A verdade de Deus vai te lembrar quando o diabo quer te enganar. Porque para isso veio o Senhor Jesus, para destruir as obras do diabo, e nenhuma delas, seja pecado, seja pensamentos, seja impressões, sejam rótulos que colocaram em você ou tentaram colocar em você, não irá prevalecer, porque a sua vida pertence ao reino de Deus. Oh, o Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo está se movendo para fazer você viver uma vida que é uma super vida. Não é uma vida em que você tem que derrubar um gigante a cada dia. Não, é uma vida em que os gigantes sabem que se levantam contra você, eles se levantam para cair, porque em você existe o poder de Deus, porque em você existe o Espírito Santo, porque em você existe uma convicção de fazer a vontade de Deus. Oh!